Leozão, recebi uma ligação hoje de um cliente e ele me fez uma pergunta que, vamos falar aqui com o pessoal, me Ah, deixou, me cara. deixou intrigado. O que E você é um acha? assunto interessante, né, cara? Importante também para marketing. Exatamente. Bom, é o seguinte, fiz uma reunião comercial com o cliente, conversei normal, assuntos, debateram, cliente do ramo imobiliário, tá? E Lançamento, né? então é um lançamento imobiliário, um grande lançamento imobiliário. E aí, conversando normal, nessa ligação ele falou assim, Vitor, você me falou um negócio que me deixou muito intrigado. E você foi o único que falou isso para mim. O que foi? Eu falei para ele sobre as taxas de conversão. Falei, olha, no histórico que a gente tem aqui, né, com as incorporadoras que a gente atende, construtoras, a gente tem taxas de conversão assim, assado, enfim, quanto taxa de lead quente. Passei para ele, né, uma base. E ele falou, ninguém me falou isso, você falou de forma espontânea, fui perguntar para as outras agências que estão concorrendo aí, né, para fechar o negócio. E as agências falaram que não tem como medir isso, que não tem como saber quais são as vendas e tal, de digital. E ele perguntou, como que você rastreia essas vendas? Né? Eu achei foi curioso, né? Pra gente é tão normal que está ali no dia a dia do marketing, né? Mas às vezes para os clientes aí que estão trabalhando aí não tem essa noção. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, né? Vamos falar da importância do traqueamento aí para o negócio. Por que a gente faz, né? Basicamente o tagueamento, traqueamento, né, tem formas aí de ser chamado, formal também no mercado, mas basicamente é mapear a jornada do lead desde que ele entra em contato com a marca. O que isso quer dizer? Bom, vamos lá. A gente coloca anúncios em diversas plataformas, certo? E além de anúncios digitais, você pode ter também outdoor, você pode ter outras coisas meio físico. O importante é a gente conseguir pôr como se fosse um chipzinho nesse cliente para saber todo o caminho que ele faz, como se fosse um GPS, saber rastrear e da onde ele veio. Por que isso? Porque eu coloco vários anúncios, várias estratégias para vários públicos, né? E a gente pegando os leads que estão lá, chegando no funil, leads quentes, que estão recebendo proposta, leads que estão vendendo, eu consigo entender quais são de fato os criativos que estão trazendo mais leads desse. Ah, Vitor, mas o que isso ajuda? Vamos pensar. Qual que é o primeiro instinto nosso de analisar? Ah, vamos analisar o custo, né? É o primeiro instinto nosso. Então, eles pegam ali, tem um criativo que está com o custo de lead e está me trazendo lead a R$ 2. Me trouxe um monte de lead a R$ 2. Só que a hora que você vai no CRM, você pega essa rastreabilidade, você vê que todos esses leads de R$ 2, 80, 90% deles nem respondem. Não geram resposta ou não tem perfil. E aí você pega aquela campanha que está com o lead a R$ 20, R$ 25, 10 vezes mais, 15 vezes mais. Quando você cruza através desse chipzinho, desse rastreamento, você vê que no lead quente, no atendimento quente já tem mais leads, já tem mais número de propostas, já tem mais vendas de fato concretizadas. Então, se você não tem essa rastreabilidade, o que você vai fazer? Desliga essa campanha R$ 25, que você tá louco, lead caro do caramba, né, Leozão? A otimização, ela acaba sendo o custo pelo lead, né? E isso é muito Exatamente. relativo. E eu vejo muito isso acontecendo com uma frequência grande, né? Com as agências e os feedbacks que os clientes têm passado para a gente do tipo de serviço que é prestado, né? Por essas agências para esses projetos. Dando o exemplo do ramo imobiliário especificamente, né, que foi um cliente disso, mas independente do nicho, a gente conseguiu criar uma metodologia de tracking, né, de traqueamento, que é esse match entre a jornada do cliente e a venda, para que a gente consiga não só comprovar o resultado que a gente gera diretamente, mas para o cliente também entender como que está o resultado dos investimentos que ele está fazendo, não só Exatamente. nas campanhas digitais, porque muita gente também acha que é marketing, é só digital. Não, cara. Marketing é tudo, né? A gente sempre bate isso nessa tecla porque Exatamente. é um contexto, você tem que cercar o cliente, como a gente já falou também em outros episódios. Então, ações comerciais, por exemplo, vou patrocinar um show. Cara, você tem que minimamente conseguir Como que você entender esse faz para impacto. rastrear esse impacto, né? Exatamente. A É gente. importante, frequência. É, Você tem orçamento? Legal pra caramba, vamos fazer. Cara, eu quero fazer uma ação de rádio, quero fazer uma ação de TV, eu quero fazer um outdoor, quero fazer um out of home, cara, quero fazer um elemídia dentro de elevador. Cara, se você não consegue minimamente medir esse resultado, como que você vai
justificar um orçamento, às vezes, para uma diretoria, você vai justificar, inclusive, para você mesmo. Você vai ter sobriedade de investir sem estar vendo minimamente esse retorno, né? Exatamente, você está no escuro, né? Você navega com GPS, você não navega sem GPS, sem bússola, sem nada, só no vento, no sol. Isso, para mim, é quase inaceitável, assim, você não ter. Né? Eu não consigo entender o porquê que todas as agências não fazem dessa forma, porque você fica completamente no escuro para sugerir novas estratégias, gerar novas hipóteses e chegar no máximo de eficiência. E esse, né, é o principal foco nosso como Atheros. É o DNA nosso, dados. E aí tem um outro... Aí a gente chega no outro estágio, né, Léo? Porque tem alguns que fazem isso também, né? Extrair o dado não é o problema, né? Nós também. não somos também a única agência. Com certeza tem várias no mercado também que fazem essa parte, né? Mas justamente me deixou indignado porque as agências que estão concorrendo, são várias, ele comentou que elas falaram que não tinham como fazer. Por isso que eu estou trazendo essa conversa. Mas vamos falar aí que não adianta só fazer isso também. Né? Não adianta só você ter esses dados, como o Léo falou. Léo, como que a gente pode contar para eles ali, né? Explicar para eles, dentro da nossa metodologia, como que a gente pega esse traqueamento, esse GPS ali da jornada do usuário e como que a gente aproveita isso para ter mais eficiência? Partindo do pressuposto que você já fez o tracking, você já conseguiu ter esse dado. Ele. Exato. Então, como que você trabalha esse dado? A gente trabalha sempre isolando variáveis. Então, através desse tracking, você consegue entender qual tipo de criativo está performando mais, qual tipo de anúncio está performando mais, qual linha de comunicação está performando mais. E dentro dessas linhas, nós, quando a gente faz um projeto, né, quando a gente executa um projeto, o primeiro passo é a gente entender todos os públicos, todos os drivers, tudo que envolve, né, essa tomada de decisão desse cliente. Então, nesse processo, a gente consegue criar drivers diferentes e isolar esses drivers e combinar eles de formas diferentes. Então, essa combinação com estilos de criativos diferentes vão afunilando a comunicação até a gente chegar na comunicação que gera mais eficiência, mais retorno para o cliente. Vou tentar fazer uma analogia aqui, tá? Nem existe, mas vou criar aqui uma ideia que fique fácil de entender. Imagina que você pudesse colocar em uma sala, ou em várias salas, na verdade, em cada uma dessas salas você colocasse um tipo de público que compra de você. Então, o público igual, como se fossem 30 pessoas iguais em cada sala. Imagina se você pudesse fazer um pitch de venda, você explicar o seu produto, vender para cada uma dessas salas. Se você fizesse o mesmo discurso, provavelmente iam ter algumas salas que iam vender mais. Você ia descobrir, esse discurso funciona para essas salas. Aí você ia perceber que nas outras salas, não dá para eu vender assim, para esse cara eu não posso falar dessa forma. Não é isso que atrai ele. Não é isso que atrai, eu preciso mostrar esse outro. Em vez, essa garrafinha, em vez de eu falar da cor dela, da forma que é do design, do layout, eu preciso falar da temperatura que ela mantém aqui. O que vai pegar esse cara é ela manter a temperatura aqui, porque ele quer beber uma bebida gelada, né, ou quente. Então, você vai para essas salas e você muda esse discurso. Você começa a falar outros argumentos, outros discursos. Você percebe que começa a funcionar com esse público, esse tipo de discurso, esse tipo de argumento. É basicamente isso que a gente faz no meio digital. Em larga escala. A gente conseguir chegar nos públicos e adequando essa comunicação. Só que a gente só consegue saber isso porque a gente tem as salas e a gente tem o discurso, que é a comunicação. E aí a gente vai fazendo isolando essas variáveis, testando para chegar nisso. Então, espero que vocês tenham conseguido entender, porque é um assunto complicado pra caramba de explicar. Não é trivial. E, enfim, contem aí pra gente se tem mais gente que faz isso, que sabe disso, que, enfim, já faz... Que testa de outro jeito também. Testa de outro jeito, outra metodologia, mas foi muito curioso essa ligação que acabou desenrolando nesse ponto. E aí eu resolvi trazer aqui pra gente compartilhar com vocês. Show, Leozão? Valeu, turma. E a próxima, hein? Já temos próxima ou não? Que será que vem, hein? Deixa aí nos comentários pra gente. Vamos ver, comenta aí pra gente. Abraço, pessoal!